Olá amigos e irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje quero começar um novo livro para estudar com vocês. Prometi que nós iríamos ter novos estudos e que eu precisava de material para isso. Deus providenciou. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o novo material para os novos estudos. E já estou usando esse material, né, que foi me presenteado, mas eu não vou falar ainda. Vou falar quando tiver com ele em mãos aqui. E a gente vai começar novos estudos. E hoje eu quero começar a estudar livros históricos. Nós já temos a série dos grandes profetas, já estudamos quase terminando Ezequiel, estudamos Daniel completo. Temos a série dos profetas menores, já estudamos vários dos profetas menores, faltam muito pouco deles para terminar. E hoje eu quero começar uma nova playlist, os livros históricos do Velho Testamento, tá? E hoje nós vamos estudar o livro de Ruth. Ruth conta a história de Noemi e o seu marido Elimeleque, tá? E esse tempo é o tempo dos juízes, o tempo que não havia rei em Israel. Eram juízes que julgavam, tá? E a nação, ela não era tão sólida e junta, era dividida entre tribos, cada tribo cuidava da sua parte, né? E é nesse tempo que o livro foi escrito, essa história foi narrada. O livro parece ter sido escrito no tempo do reinado de Davi. Uns 90 anos depois, a história foi registrada num livro. E ele não tem muitas profecias, né? Não é um livro profético, mas ele é um livro histórico que tem uma mensagem muito importante, muito linda para a nossa vida, né? E também é um livro que tem aí muito evangelismo, coisa que a gente precisa dar mais atenção aqui no canal, falar do evangelho, falar de salvação. E esse livro, apesar de ser do Velho Testamento, ele fala muito de salvação. Muito bem, então é a história de Noemi e Elimeleque, o seu marido, e também dos seus filhos, que são Malom e Quilion, e das suas noras Ruth e Orfa. E uma das noras de Noemi, a Ruth, é a personagem principal do livro, e o livro leva o nome dela. Muito bem, então vamos começar fazendo a leitura dos versículos 1 e 2. Vamos lá. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o nome de sua mulher, Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram-se aos campos de Moabe e ficaram ali. Bom, então Elimeleque e a sua esposa Noemi tinham os 2 filhos, Malom e Quilion, e teve uma dificuldade, estava tendo alguma escassez lá em Judá. Eles moravam em Judá, né, muito próximo de Jerusalém. Eles moravam na cidade de Belém Efrata, cidade que nasceu o nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Era ali que eles moravam. E eles tinham uma dificuldade financeira. Pode ser que houve uma seca na terra, né, e essa era a dificuldade, estava escassez de alimento. Ou pode ser que Elimeleque não conseguia um emprego bom, queria novas oportunidades. Então eles saíram da Judéia, né, de Belém, e foram para Moabe, tá? Eles contornaram o Mar Morto. É aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. O que acontece é... Não, eu não vou conseguir mostrar não. Ai. Eles estavam aqui, na Judéia. Muito bem. Eles estavam aqui na Judéia, desse lado do Mar Morto. Então eles contornaram e vieram até aqui, Moabe, procurar novas oportunidades na vida, novas chances na vida, tá? E nessa nova morada dele, nesse novo país em que eles viviam, entre os pagãos, né, eles tiveram algumas desventuras, né? E sair da terra dele, né? Sair de Judá para ir para Moabe, sair da terra santa, da terra prometida por Deus, para ir morar entre os pagãos, né? Nós podemos tirar 2 lições importantes desse comecinho aqui, desse
desse início, né? Dessa jornada de saída de Elimeleque e sua esposa, sua família de Judá para ir para Moabe, né? Primeiro, né? A falta de conhecimento nos leva às piores escolhas. Abandonaram a cidade, de onde viria mais tarde, tá? O Messias, o Salvador, para ir para o paganismo. Falta de conhecimento, né? Tudo bem que ainda os profetas não haviam profetizado sobre Belém, tá certo que ainda não estava muito claro as profecias, mas é uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida. Se eles soubessem, né, da importância da cidade onde eles moravam, se eles soubessem da importância de fazer parte desse povo tão abençoado, povo de Deus, com certeza não teriam abandonado. Então, um pouco ali faltou conhecimento, faltou entendimento, né? E eu, no lugar deles, com o conhecimento que tenho hoje, jamais abandonaria a terra de Israel por qualquer outro país que fosse. Então, a primeira lição é: falta de conhecimento, né, nos leva a tomar as piores escolhas. Então, a gente deve buscar conhecimento, sabedoria, entendimento, para poder escolher os melhores caminhos para as nossas vidas, tá? E eu posso dizer para vocês, é por isso que estudo a Bíblia tanto, é por isso que estudamos tantos livros inteiros, porque o conhecimento que vem de Deus, ele sempre te leva para as melhores escolhas. Então busque o conhecimento, corra atrás, saber cada vez mais da Bíblia, do nosso Deus, que você vai escolher sempre os melhores caminhos. Segunda lição que a gente pode tirar daqui: abandonaram as promessas de Deus, a Terra Santa, isso eles sabiam, que essa é a terra prometida, peregrinaram no deserto por 40 anos, lutaram muito para conquistar essa terra que Deus tinha prometido para eles. Então eles abandonaram as promessas de Deus, a Terra Santa, a terra das promessas, num momento de dificuldade, né? Aquele momento de dificuldade que eles passavam, ou financeira, ou escassez de alimento, passaram por dificuldade. Qual foi a decisão que tomaram? Vamos embora daqui. Abandonaram. Então, eles abandonaram a terra das promessas, a terra dos milagres, a terra santa, a terra abençoada por Deus. Abandonaram no momento de dificuldade. Outra grande lição para nossas vidas: nós que andamos passo a passo com o Senhor, nós não estamos livres de passar por dificuldade. Podemos sim passar por uma doença terrível, podemos passar até mesmo por uma dificuldade financeira de precisar de ajuda de outras pessoas para nos alimentar, podemos ficar desempregados, tá? Esses que pregam a teologia da prosperidade são mentirosos, de que crente bom não fica doente, de que crente bom tem emprego que ganha muito, de que crente não passa fome. É mentira. Deus permite dificuldades na nossa vida. E nós vamos ver aqui quantas dificuldades passaram essa família, mas Deus nunca os abandonou. E eles, na primeira dificuldade que tiveram, foram embora, abandonaram a terra das promessas, a terra santa e as promessas de Deus. E vocês vão ver que eles não tiveram lucro e sucesso nisso, né? Pelo contrário, tiveram muita dor e muito sofrimento. Então, qualquer dificuldade que você tenha na sua vida, está servindo a Deus, não o abandone. Não coloque a culpa em Deus pelos seus problemas. Ah, mas estou passando por uma dificuldade terrível, é doença, é não sei o que. Deus é poderoso para me livrar e não me livra. Veja sempre pelo lado bom. De qualquer dificuldade, de qualquer dor, de qualquer sofrimento que você tenha, Deus vai tirar algo bom disso aí e vai te abençoar. Muito bem. Vamos ler dos versículos 3 a 5 o que é que acontece com Noemi e sua família lá na terra de Moabe. Vamos lá. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha o que aconteceu lá naquela terra. Morreu primeiro Elimeleque, já Noemi ficou viúva. Tudo bem, ela tinha 2 filhos homens, ainda assim o futuro dela estava garantido, né? Conforme a lei de Israel, conforme o costume dos judeus,
Claro que eles iam cuidar da sua mãe. Mas o que acontece? Morrem os dois. Então Noemi passa agora por uma grande provação em sua vida, uma grande dificuldade. Perdeu seu marido e filhos que morreram sem deixar netos. Não deixar ao menos netos para que esses netos no futuro pudessem cuidar dela, né? Tá em terra estrangeira, terra desconhecida, não tem todos os direitos, né? Não tinha todos os direitos de um moabita, tá? Seja lá quais fossem. É velha demais para se casar, para gerar novos filhos que possam cuidar dela. Noemi agora vai passar a viver esmolando, vai viver de esmola, vai viver como pedinte. Nenhum homem queria se casar com Noemi, iria querer se casar com Noemi porque ela não gerava mais filhos, e naquele tempo uma mulher que não gerava filhos para eles não servia para nada, ninguém queria se casar. Ela não tinha nem marido, nem qualquer herdeiro restou. Os filhos dela se casaram com as moabitas, mas nem ao menos para gerar algum filho que pudesse garantir o futuro. E nós sabemos que naquele tempo não tinha aposentadoria. Noemi agora iria viver de esmolas, tá? Então nós vemos aí, abandonou a Terra Santa, abandonou as promessas de Deus, abandonou tudo para ir buscar sorte lá no meio dos pagãos. E olha o que acontece. Agora ela está totalmente desamparada, totalmente sozinha. Se ela tivesse ficado lá em Judá, lá em Belém, Efrata, talvez poderia ter acontecido tudo isso também, né? Poderia. Mas ela estaria no meio do povo dela. Os seus amigos, os seus parentes iam se compadecer, poderiam dar uma ajuda, e ela estaria num lugar que ela tinha pelo menos o mínimo, algum amparo, e no lugar que ela nasceu. Ela tinha direitos como cidadã, né, israelita. Agora ela perdeu tudo e agora o destino dela é viver de esmolas. Muito bem. Então depois disso, Noemi ela decide voltar a Judá. Bom, estava ruim, né? Na terra da promessa, estava ruim nas bênçãos de Deus. Bom, então vamos para um lugar melhor, né? Agora está pior. O que faz? Volta para Deus, né? Esse é o destino de muita gente, né? Abandona Deus, no mínima dificuldade, sai fora. Depois, quando está numa dificuldade extrema, ainda maior, aí volta. Porque não fica sempre debaixo das asas do Senhor? Por que não, né? E Noemi decide voltar a Judá. Vamos ler versículos 6 e 7. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então ela ouviu, opa, Deus abençoou lá o povo está vivendo em prosperidade, eles estavam vivendo um momento de fartura. Opa, vou para lá, né? Ainda que peça esmola, estou pedindo esmola na minha terra e o povo lá está abençoado, eu vou receber algum tipo de ajuda, né? Infelizmente é na hora de total desprezo que nós lembramos do nosso Deus, como eu já disse. O destino de Noemi poderia ter sido bem mais feliz se ela tivesse ficado em Judá, ainda que perdesse o marido e filhos, teria apoio dos amigos e não voltaria humilhada para trás. Agora ela volta humilhada. Ainda que lá em Israel ela vai encontrar amparo, né? Na lei de Deus existe uma cláusula que nós vamos ler aqui que cobria aí pelo menos a despesa mínima das viúvas, né? Existia essa cláusula, então ela volta para tomar o direito que ela tinha como cidadã israelita, mas ela volta humilhada. Isso é muito triste. E agora ela volta com duas noras, duas moças que não eram israelitas, né? Duas moabitas. Isso se torna ainda mais difícil, porque essas mulheres seriam rejeitadas lá em Israel. Vamos ler aqui. Mas no meio do caminho, né, sabendo Noemi que as suas noras não seriam bem aceitas lá, né, não sendo judias, se fossem judias viúvas, tudo bem, elas conseguiriam um marido, mas elas eram moabitas e elas não seriam bem vistas. Então Noemi decide que era melhor que elas fiquem em Moabe e que Noemi volte sozinha para a terra de Israel. Vamos ler versículos 8 até o 14. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido.
E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis ter comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho a esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íei por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então no versículo 9 aqui, de toda essa leitura que fizemos, é a primeira bênção do livro, né? Noemi pede uma bênção de Deus para aquelas duas noras dela, né? Deseja um novo casamento para suas noras, um casamento feliz, porque para que essas não vivessem na mendigância, né? Como vive agora Noemi. Então essa é uma de muitas bênçãos do livro. Então a primeira das bênçãos aqui desse livro, né, proferida por Noemi, é que Deus conseguisse um bom casamento para aquelas duas jovens, para que elas não tivessem que viver de esmolas e que elas tomassem juízo, né? Que elas voltassem para a terra delas e conseguissem outro marido, porque eram viúvas, tinham esse direito, e que pudessem aí ter uma esperança na vida e que deixasse que Noemi tomasse o seu destino sozinho, né? Na terra de Israel, essas moabitas elas não teriam boa sorte, porque nenhum judeu, como eu disse, ia querer ter uma moabita como esposa, né? A própria lei já condenava isso, elas não seriam bem vistas como mulheres para se casar. Nenhum judeu que tivesse uma boa consciência ia querer isso. Livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículos 2 e 3, diz o seguinte, olha: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então o que diz na lei de Deus aqui? Que nem amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor. Nenhum deles poderia participar da religião judaica, nenhum deles poderia oferecer sacrifício. Seriam considerados imundos, seriam considerados pecadores. Então, nenhum homem, né, na sua sã consciência, nenhum judeu, ia querer casar-se com uma mulher moabita. Ele ia ficar mal visto ali entre o seu povo, ia perder o privilégio de estar no templo, né? Ele imaginaria que seria condenado por Deus. E nós vemos aqui que é bem expresso a lei, nem amonita nem moabita, porque os moabitas eles contrataram Absalão, né, um falso profeta, para profetizar contra Israel quando saíram do Egito, quando do Egito os israelitas foram liberados, né, foram soltos, né, para ir para sua terra. Eles não despediram bem os israelitas, então por causa disso moabita não podia entrar. Então chegando uma mulher moabita lá, seriam desprezados. Então Noemi ela pensa nas suas noras. Ela teve um ato de nobreza, né? De pensar naquelas jovens, falar: vocês são jovens, são bonitas, podem ter filhos ainda, por que vocês vão me seguir para viver na esmola? E lá para onde eu vou, vocês não são bem aceitas, né? Uma atitude nobre de Noemi. Versículos 11 e 12, Noemi se lembra da lei do levirato, né? Onde suas noras teriam o direito de suscitar descendência dos seus filhos, mas Noemi já não podia mais ter filhos. Então existia a lei do levirato, que quando uma mulher se casasse com um homem e esse homem ele não morresse sem deixar um filho para ela, a descendência dele não seguiria, ela tinha direito de se casar com qualquer irmão dele para poder suscitar descendência, né? Então Noemi fala: olha, eu não posso suscitar uma descendência para vocês porque eu já estou velha. E ainda que pudesse gerar um filho hoje, vocês esperariam até que crescesse, ia perder todo esse tempo, e sendo que vocês já poderiam ter a casa de vocês e a família de vocês. Vamos ler sobre a lei do levirato. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6.
Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Então, existia essa lei e Noemi, né, diz, se eu tivesse condições, né, de invocar a lei do levirato, ter um outro descendente que pudesse gerar, né, filhos para vocês, tudo bem, mas não tenho, eu não tenho, já estou velha demais. E o que aconteceu? Daí elas choraram, né, lamentaram toda essa difícil situação, e Orfa, ela foi embora, né? Orfa, ela se despediu com um beijo, versículo 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então esse beijo é o beijo da despedida. A Orfa, né, podia fazer até um trocadilho, falar que ela ficou órfã, porque ficou mesmo, né? Orfa, ela foi demagoga, ela se despediu, né? Ela teve um discurso, um beijo, porque para os judeus ali, o beijo naquela época representava uma despedida para sempre. Te dou um beijo, eu estou me despedindo de você para sempre, né? Então ela se despediu com um beijo logo após chorar, jurando nunca mais se separar de Noemi. Acabou de jurar que ia nunca mais separava, mas beijou e tchau. Falou, tá bom então, né? Orfa se preocupava mais com ela mesma, sendo jovem, tinha todas as oportunidades de se casar, de ter filhos, uma velhice garantida, né, ter filhos que iam garantir a sua velhice. Ela desejou todas as vantagens que ela podia ter na terra de Moab. Ela era cidadã moabita, ela ia poder se casar com um homem moabita sem nenhum problema, mas sem saber desprezou grandes bênçãos em Israel. Nem Orfa, nem Ruth, nem Noemi sabiam das bênçãos que aguardavam ela em Israel, né? E Orfa quis garantir o que ela poderia ter, que ela poderia encontrar ali em Moab. E ela desprezou tudo aquilo para ir, claro, sem saber. Se ela soubesse o que ela ia encontrar em Israel, ela teria seguido a sua sogra. Mas ela preferiu ficar, preferiu se preocupar consigo mesma. Ela chorou, beijou a sogra e despediu. Ela fez aquele velho discurso político, né, demagogo, né, que parece que está se importando, mas na verdade estava se importando consigo mesma. Mas Ruth, ela insiste em ficar com Noemi. Ela fala, não, eu quero ficar com você, eu não te abandono. Estou contigo até o fim, estou contigo e não abro. E é o que descreve aqui dos versículos 15 até 18. Ruth insiste em ficar com Noemi. Vamos ler aqui. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Noemi fala para Ruth, olha Ruth, sua cunhada voltou, volta também. Vai lá ter sua vida, vai ter seu marido, vai ter seus filhos, vai garantir o seu futuro. Deixa essa velha aqui viver de esmola. Não queira esse mesmo destino que eu tenho para você. Vai buscar uma oportunidade melhor na sua vida, né? Foi o que ela mesma fez, né? Como nós vimos lá nos versículos 1 e 2. Saiu de Judá, foi até Moab para buscar coisa melhor na vida. Mas não foi isso que aconteceu. E Ruth, ela queria seguir Noemi até o fim. Mas Noemi queria algo melhor para ela. Mas Ruth pensava diferente. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. A resposta de Ruth, né, ela foi bem clara, bem objetiva. Ela prometeu de verdade, não foi demagogia, não foi um discurso só de palavras, mas aquilo estava no coração dela. Ela prometeu lealdade e fidelidade até a morte, né? Ruth não pensou em quantas dificuldades ela ia enfrentar ao lado de Noemi, que ela poderia esmolar, sendo jovem, poderia esmolar a vida inteira, poderia
chegar ao ponto de ter que se prostituir para se alimentar, né? Ela não pensou em todas essas dificuldades que ela passaria ao lado de Noemi e nem quantas vantagens ela perdeu por não ficar ali com o seu povo. Ela perdeu muitas vantagens. Ela podia, cedo, muito em breve, ela poderia voltar para a casa do pai dela, ter o amparo do pai dela até que se conseguisse o marido, né? É uma grande lição para os nossos dias, né? Fidelidade e lealdade, coisas raras de se ver hoje, muito raras, muito difíceis de se encontrar. Pessoas que são realmente sinceras, verdadeiras, leais e fiéis. E assim foi Ruth. Não se importou. Não me importa qual vai ser o meu destino. Se eu vou lá em Israel para viver uma vida toda de dificuldade, mas eu não te abandono. O meu Deus será o seu Deus. Ela abandonou o povo dela, os costumes do povo dela, a tradição do povo dela, os deuses que ela aprendeu, né, que ela conheceu na sua infância, tudo para estar com Noemi. Abandonou tudo. E esse foi sincero. Foi vamos dizer assim, ela se desvaziou dela mesma sinceramente por Noemi, né? Então é uma grande lição para os nossos dias. Assim Cristo nos ensinou, né? É claro que é um caso diferente. Cristo ele disse que a gente tem que abandonar tudo para segui-lo, que a gente não deve medir o que a gente está perdendo nesse mundo para segui-lo, que a gente não deve medir quantas dificuldades vamos passar por segui-lo, quantas lutas vamos enfrentar por estar com ele. Se vivendo no mundo, teremos uma vida mais confortável, teremos mais prazeres nesse mundo, vivendo para gozar do que esse mundo tem a oferecer, do que viver com Cristo, né? E Cristo disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33, ele diz: pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E Noemi, Ruth, ela renunciou a tudo quanto tinha para seguir a sua sogra. Que lição maravilhosa. E assim foi, e foram então. Então Noemi falou: puxa, com um discurso desse não dá para negar. Vamos embora então, você vai comigo. E Noemi e Ruth, né, caminharam e acabaram chegando ali em Judá, acabaram chegando em Belém. Vamos ler 19 até o 22. Assim foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamais Noemi, chamais-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Chegaram no princípio da colheita, né? E Noemi já chegou toda amargurada. Noemi estava tão amargurada que queria ser chamada de Mara, né? O nome Noemi significa agradável. Isso que significa Noemi. E ela deixou de ser a agradável para ser a amargurada. Sou amargurada. E o pior de tudo, né? Ela culpa a Deus pela sua amargura. Olha aqui, ó, versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis de Noemi, o Senhor testifica contra mim. O Senhor Todo-Poderoso me tem feito mal. Então ela culpa Deus pelas suas dificuldades, esquecendo que só estava ali, só voltou para Israel porque a lei de Deus lhe garantia sustento. Sim, ela voltou porque ela sabia que em Israel havia amparo, porque Deus tinha preparado uma lei para que ela pudesse sobreviver, para que os pobres, os órfãos e as viúvas pudessem sobreviver. Essa lei está em Deuteronômio capítulo 24, versículos 19 a 22, diz o seguinte, ó: quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos.
Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltará para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-á que foste servo na terra do Egito, portanto te ordeno que faças isso. Então Deus deu uma ordem para todos que eram donos de campos, que tinham agricultura. Vocês vão colhendo aí, né, nesse caso a cevada, vai colhendo. E vai colocando no seu carrinho e vai recolhendo para o sustento de vocês, para vocês vender. Caiu no chão, não recolha. Uma parte desse campo, não sei que porcentagem, vamos chutar 10% ou 5%, eles não deveriam colher. Uma parte desse campo não seria colhido. Seria reservado para os órfãos, para os pobres e para as viúvas. Então, Noemi, ela volta, né, humilhada para sua terra, porque ela abandonou para buscar sorte em outro lugar, volta humilhada, né, volta desamparada, trazendo consigo uma nora que também estava na mesma situação, culpa a Deus por isso, diz que Deus tinha feito mal a ela, mas ela nem percebeu que ela foi ali porque a lei de Deus garantia o sustento para ela. É claro que era viver de esmola, é claro que era viver das sobras do campo, mas era melhor do que morrer de fome, né? Então Deus preparou para aquele povo ali, para as viúvas, para os órfãos, um sustento. Veja como a lei de Deus é maravilhosa. Deus prometeu abençoar os agricultores que deixassem uma parte da sua produção, né, que caísse para os pobres, né, para as viúvas, para os órfãos que não tinham como se sustentar. E assim Deus usou desse artifício ainda para abençoar muitas pessoas e principalmente ali Noemi e Ruth. E a amargura de Noemi não impedira que a graça de Deus continuasse agindo. Então aquela amargura dela, que ela preferiu de ser chamada de agradável para amargurada, de que ela culpou Deus por suas desventuras, esqueceu que ela abandonou aquela terra para ir buscar a sorte entre os pagãos, não foi agradecida, né? não agradeceu a Deus por ter na lei uma cláusula que garantia o seu sustento e a sua sobrevivência, mas mesmo Noemi sendo amargurada, mesmo ela sendo mal agradecida, mesmo ela culpando Deus pelas suas dificuldades que ela mesma criou, ainda assim não impediu que a graça de Deus agisse. E assim elas foram no campo colher, e assim elas tinham o mínimo para o seu sustento. Então, esse é o estudo de hoje do capítulo 1 de Ruth, e nós vamos ver quantas lições nós vamos tirar nos capítulos 2, 3 e 4. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quer que essa série continue aí, né, ela vai continuar, é claro. Mas se você quer que mais pessoas assistam, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo estudo.